Olá pessoal, eu acabei de concluir a leitura do livro Você Consegue Mudar, do Tim Chester, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões sobre esse livro. Esse é um livro pequeno, com apenas 150 páginas, mas com um conteúdo bem desafiador. Ao longo de todos os capítulos, o Tim Chester, então, ele busca compartilhar sobre como, através do Evangelho, as pessoas elas podem mudar e como qualquer mudança ela é possível através do poder de Cristo Jesus. Então, em certo sentido, é um tema bem conhecido, já tratado em várias obras, e por isso é muito comum, quando você vai ler esse tipo de livro, ver um conteúdo muito repetitivo. Você vê algo que já foi escrito por outros autores, às vezes até citações semelhantes. Mas eu confesso que essa foi a primeira surpresa, porque quando ele vai falar sobre o poder transformador do Evangelho, a primeira coisa que ele faz é questionar o leitor sobre o porquê o leitor deseja mudar. E aí ele tem uma premissa muito básica, que é supor que todas as pessoas elas desejam algum tipo de mudança, ou no seu comportamento, ou no seu temperamento, e em certo sentido todas as pessoas têm esse desejo porque há algo nelas que as desagrada. Mas quando ele vai considerar a mudança, um dos pontos que ele deixa bem claro é que nós não podemos pensar na necessidade de mudança simplesmente fundamentados no nosso próprio eu. A mudança ela é necessária por uma condição nossa? Sim. Mas o objetivo máximo de qualquer mudança que nós possamos empreender enquanto pessoas é a glória de Deus. E aí ele vai trabalhar então premissas bem básicas do Evangelho. Exemplo, por que nós devemos almejar a mudança? E ele vai colocar como fundamento para a necessidade dessa mudança a ideia do pecado. Por conta do pecado, nós precisamos mudar. E essa mudança ela é necessária porque o pecado nos coloca em oposição a Deus e necessitados de uma transformação para que a gente possa viver de uma forma que glorifique ao Senhor. O ponto em questão está, então, na ideia de que se eu preciso mudar e se o pecado é o meu maior problema, então eu não posso fazer isso pelas minhas próprias forças. É algo que ele tenta salientar durante todo o livro e esclarecer essa ideia de que, por vezes, nós tentamos associar a ideia de uma vida transformada, uma vida mudada, simplesmente nos nossos próprios esforços. Às vezes a gente quer mudar por meio da nossa força, mudar por meio da leitura de um simples livro. Às vezes nós queremos mudar por meio das nossas regras espirituais, pela nossa lista do que nós vamos fazer diariamente. E embora isso possa nos ajudar em determinados momentos, mas ele vai mostrar que o que nós precisamos não é simplesmente uma mudança de comportamento, nós precisamos de uma mudança do coração. O cristianismo ele é uma religião, uma fé que nos mostra que a essência do que nós somos está no nosso coração. Por isso, porque nós necessitamos dessa mudança de coração, então somente Cristo Jesus pode nos mudar genuinamente e verdadeiramente. E aí, após mostrar que Cristo Jesus, então, ele é a solução para os nossos pecados e é o meio pelo qual nós vamos mudar diante de Deus e ter uma vida transformada, ele começa então a trabalhar a perspectiva de que nós precisamos lutar contra o pecado. A decisão de seguir a Cristo Jesus não é uma decisão apenas por hoje, mas ela é uma decisão que vai se desdobrar dia após dia, no qual eu e você vamos nos consagrar a Deus e vamos nos dedicar ao Senhor. E aí ele começa a falar que nessa vida dedicada a Cristo Jesus, nós vamos ter que valorizar dois elementos. O primeiro deles, arrependimento, e o segundo deles, fé. Nós vamos ter que ter uma relação de arrependimento com Cristo Jesus, em que nós reconhecemos que nós erramos, que os nossos pecados são maus, que os nossos pecados são ruins, e uma vida de fé, olhando sempre para Cristo Jesus como ele deve ser honrado, sempre tratando a Cristo Jesus como Rei do Universo e reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas. E aí que, em certo sentido, nessa parte do livro, ele surpreende muito o leitor, porque ao invés de falar que nós devemos obedecer a Cristo e desafiar o leitor apenas mostrando a soberania de Cristo, ele mostra que após a conversão, nós não devemos honrar apenas a Cristo por conta da sua soberania, mas reconhecer que Jesus Cristo merece a glória, merece a honra e todo o louvor. E na nossa luta contra o pecado, o desdobramento prático para as nossas vidas, então, é que se nós queremos vencer os males do pecado e abandonar o pecado, nós precisamos reconhecer que Deus, ele é extremamente melhor que o pecado. E aí ele trabalha essa perspectiva de que as pessoas se entregam ao pecado porque, em certo sentido, elas acreditam em uma mentira. E qual é essa mentira? A mentira de que o pecado é melhor.
de que o pecado é recompensador, de que o pecado ele é superior a Deus e pode agradar o nosso coração e nos fazer nos sentirmos vivos diante das nossas histórias, diante da nossa trajetória de vida. Mas aí ele trabalha a ideia de que isso é um simples e vil engano, e até porque a gente já pode ver isso na Bíblia. Por exemplo, quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos que a mulher ela foi tentada sim pela serpente, mas o início de toda a queda, toda a calamidade que se sucedeu devido ao primeiro pecado foi resultante da fé em uma mentira. A mentira de que Eva poderia ser igual a Deus. E aí, essa mentira é o que tem sido semeada pela cultura, pelo mundo, pelo diabo. A ideia de que o pecado ele compensa, de que o pecado ele é melhor do que Deus. E aí ele tenta mostrar que se nós queremos então ser reconduzidos ao eixo principal daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, nós precisamos reconhecer que Deus é extremamente melhor do que o pecado. E aí, para que a gente tenha essa perspectiva sempre esclarecida, nós precisamos ter essa noção de que a vida cristã ela é uma vida constante de arrependimento e fé. E para reforçar isso nas nossas vidas, nós vamos ter que nos envolver com as práticas devocionais, nós vamos ter que orar, vamos ter que ler a Bíblia, vamos ter que ter uma vida dedicada a glorificar ao Senhor por meio do louvor, por meio do culto público, por meio da vida em comunidade, do relacionamento com outros cristãos maduros na fé. No penúltimo capítulo, inclusive, ele fala muito sobre o papel da igreja na mudança das pessoas. É interessante porque ele chega, inclusive, a dizer que a nossa trajetória de vida, de dedicação ao Senhor, a nossa trajetória de santidade, ela não é uma vida solitária. Deus estabeleceu a igreja, o povo do Senhor, para que juntos eles pudessem buscar a Deus. E é claro, ele não está tentando nos isentar das nossas responsabilidades. Ele sempre deixa bem claro de que eu e você somos responsáveis diante de Deus. Porém, ele mostra que em comunidade, em igreja, nós podemos sim apoiar uns aos outros, nós podemos sim ver exemplos claros de pessoas que entenderam já a mensagem do Evangelho, que vivem isso na prática, e que nós vamos ter na comunidade da fé o apoio necessário para as mudanças mais essenciais. Ele chega até a abordar algo que é interessante, que é a ideia de que, às vezes, a vida em comunidade revela o nosso coração. É muito comum, quando nós aceitamos a Cristo Jesus e começamos a ter um relacionamento com Deus, a ideia de que nós só tratamos os pecados que mais nos incomodam. Aquilo que nós nos preocupamos em levar a Cristo Jesus é apenas aquilo que causa algum dano na minha vida social, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, moral. E às vezes os pequenos pecados, aqueles que nós não consideramos tão importantes assim, eles são deixados no porão da alma e nós tratamos eles como simplesmente irrelevantes, como se não fossem importantes ou como se não influenciasse o nosso relacionamento com Deus. E ele aponta no livro algo que é cumprido pela igreja, então nessa dinâmica de luta contra o pecado. A igreja pode ser o ambiente no qual nós vamos ser despertados por Deus para ver que os pequenos pecados do nosso coração precisam ser tratados através da mentoria, através do discipulado, através do contato, do convívio com os irmãos. A gente pode então ser conduzidos não simplesmente pela outra pessoa, mas por Deus, que vai estar no controle de toda a situação, mostrando que nós precisamos mudar e nós precisamos melhorar. E por fim ele conclui afirmando que nós precisamos estar preparados por uma vida inteira de mudança. É bem verdade que algumas pessoas aceitaram a Cristo Jesus e essas pessoas posteriormente tiveram que passar pelo martírio e morreram em Cristo Jesus e foram para o céu. Mas a maioria dos casos não é assim. Deus nos escolheu para que a gente aceitasse o Evangelho, se entregasse a Ele em Cristo Jesus. E o desejo de Deus então é que a gente viva dia após dia o Evangelho, praticando aquilo que agrada a Deus, vivendo um estilo de vida que honra e glorifica ao Senhor. Então, nós precisamos entender que Deus deseja que nós mudemos dia após dia e que toda a nossa vida seja uma vida de transformação e de mudança em Cristo Jesus. É claro, quando a gente pensa em mudança, é muito fácil nós tentarmos simplesmente nos entregar no nosso próprio braço. Mas, como ele vai dizer do início ao fim, nós precisamos entender. Se nós queremos ser um coração transformado, nós precisamos de Cristo Jesus. Não busque mudar apenas o seu comportamento ou apenas as suas emoções negativas. Mude o seu coração, e essa mudança ela é possível através de Cristo Jesus, quando nós nos entregamos
a Cristo e nós confiamos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, para finalizar, para quem eu indicaria esse livro? Esse livro ele possui uma linguagem bem simples, bem clara. Então, se você é um novo convertido, eu creio que esse livro seria um livro essencial. Depois da Bíblia, leia esse livro, esse conteúdo pode lhe ajudar. Eu também indicaria esse livro para uma pessoa que está interessada em conhecer um pouco mais sobre o Evangelho. Se você não é cristão ou tem um amigo que não é cristão e está querendo aprender um pouco mais sobre o Evangelho, talvez esse livro seja uma boa indicação para ele, para que ele possa entender a dinâmica do que é ser cristão, de como é o compromisso com Cristo Jesus e quais são os desafios que Deus nos faz por meio do Evangelho. Mas eu creio que a indicação mais interessante, a prescrição literária mais interessante para esse livro é para as pessoas que já são cristãs há um bom tempo e que infelizmente elas entenderam que elas não vão vencer algumas batalhas contra o pecado. É interessante porque ele até aborda isso no livro, dizendo que algumas pessoas, infelizmente, elas estagnaram na fé. E por terem estagnado na fé, elas, infelizmente, se entregaram ao pecado e acreditam que não vão vencer em hipótese alguma o pecado e vão permanecer sendo as mesmas no seu comportamento, no seu temperamento, nas suas emoções negativas, nos seus pecados. E assim, elas desistiram de avançar na fé e por vezes até desistiram de viver uma vida santa, de progredirem na santificação. Mas se esse é o seu caso, talvez essa seja uma leitura interessantíssima para você e interessantíssima para as pessoas que se encontram nessa condição, tá certo? Então, é um livro pequeno que vale muito a pena, um livro que me abençoou demais, uma leitura muito abençoadora e que eu espero que possa abençoar a sua vida também, tá certo? Então esse é o livro Você Consegue Mudar, de Tim Chester. Esse é o nosso vídeo de hoje, que Deus abençoe a sua vida, então até a próxima.